Em Êxodo capítulo 18 vemos o reencontro do sogro de Moisés, Jetro, com Moisés. E no versículo 1 diz: Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado Israel do Egito. E neste primeiro versículo vemos já a fama de Deus a percorrer pelos povos vizinhos. No versículo 2 diz: E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a sua mulher, ou a mulher de Moisés, depois ele lhe enviara. Depois que ele lhe enviara. Então vemos aqui um detalhe que Moisés enviou a sua esposa Zípora, juntamente com os seus dois filhos, para o seu sogro. Não nos apresenta nenhuma razão, não nos apresenta quando foi, mas realmente enviou. Não sei se estavam, digamos, a impedir o trabalho ou se ele não podia concretizá-lo da maneira mais perfeita ou correta, com eles ao seu lado, e se calhar ele temia que algum mal lhes ocorresse enquanto ele estivesse a libertar o povo do Egito. No versículo 7, então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se e beijou-o. E aqui está um versículo muito charmoso. Moisés respeita o seu sogro, não espera que ele venha até a sua casa, não, ele sai, vai até o seu encontro, inclina-se perante ele com grande respeito e beijou-o. Perguntaram um ao outro como estavam, entrou na tenda. Então vemos que a relação de Moisés com o seu sogro é uma relação de íntima amizade, ok? Não é de estranhar, porque casou com a sua filha, esteve 40 anos no deserto na sua companhia também. No versículo 8, e Moisés contou a seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e os egípcios por amor de Israel. Então aqui deve ter contado as mesmas coisas que Jetro já tinham ouvido e confirmar realmente que eram verdade. E no versículo 9 diz que alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. No versículo 11 diz: Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram os sobrepujou. Então vemos que ela já sabia, ela era sacerdote, Deus era sacerdote de Midian, e como nós vimos que o seu nome significa amigo de Deus, não é? E aqui é interessante que no versículo 12, então Jetro, o sogro de Moisés, tomou holocaustos e sacrifícios para Deus e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Aqui é interessante, porque não é a primeira vez que nós vemos isto. Primeiro, Jetro, como era sacerdote de Midian, ele já sabia a prática de fazer sacrifícios. Mas é interessante que não é a primeira vez que nós vemos no versículo que eles fazem um sacrifício a Deus, mas depois dizem que comem pão. Então parece que o sacrifício era queimado por completo e eles não comiam da carne do animal, mas sim comiam pão. Então isto aqui parece que eles eram de certa medida vegetarianos. Não sei se me estão a compreender. Depois aconteceu que... Oh, olá Valentina! Depois aconteceu que ao outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde manhã até à tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isto que tu fazes ao povo? Porque te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até à tarde. Então isto aqui era não só fatigante para Valentina, para Moisés, mas era também fatigante para o povo. Peço desculpa por esta pausa. Muito bem, já temos luz de novo. Então isto aqui era fatigante. E no versículo 17 diz: O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerás assim como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não o podes fazer. Depois ele diz: ouve a minha voz. E diz, no versículo 20 diz: E declara-lhes o estatuto e as leis e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Então parece que o povo de Deus e a Moisés a pedir direção sobre tudo. E aqui já te diz: olha, dás-lhe as leis, diz, e não é por ocasião que depois no capítulo 20 Deus vai dar as leis e depois vai as leis cerimoniais e tudo o que eles devem fazer, e diz para não desviarem nem para a esquerda nem para a direita. Então parece que os israelitas estavam
apesar de serem um povo de Deus, mas tiveram tanto tempo em cativeiro no Egito como escravos que eles perderam totalmente a noção, até do sábado, como nós vimos. E depois no versículo 21, e tu dentro do povo procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborreçam a avareza. Então, este aqui era a descrição de homens que deviam julgar o povo. E não só isso, quando nós procuramos uma amizade, quando nós procuramos alguém para namorar ou para casar, nós devemos procurar estes requerimentos também. Que sejam tementes a Deus, que tenham respeito por Deus e tenham temor que alguma coisa lhes vá acontecer e que percam o céu. Homens de verdade, homens íntegros e homens que aborreçam ou odeiam o pecado, odeiam o mal. Estas são as características não só dos juízes, mas também dos nossos amigos e também que nós devemos procurar no nosso cônjuge. E depois, no versículo 23 é interessante. Apesar de Jetro ser amigo de Deus, ser um sacerdote, e deu este conselho a Moisés, como um homem temente a Deus, diz: se isto fizeres e Deus te mandar. Ele diz: este é o meu conselho, mas leva isto a Deus, já que falas com ele diretamente, e se ele aprovar, faz-o. Este é o capítulo 18. Vamos amanhã, ou vamos seguir já o capítulo 19.